Deus abençoe sua vida rica e poderosamente. É com grande prazer que nós estamos mais uma vez entre nós nessa conversa. E nessa ocasião nós estamos com o nosso amado evangelista Leonardo Silva. É um amigo pessoal e é um grande estudioso da Palavra de Deus. Nessa oportunidade nós vamos estar conversando sobre a pluralidade da Igreja Evangélica do Brasil. Leonardo, suas considerações iniciais. Boa noite, Deus abençoe sua vida. Boa noite, é um prazer poder estar aqui e ter sido convidado pelo amado irmão James, que é irmão em todos os sentidos, acepção da palavra. Me encontro feliz porque eu sou muito falador quando solicitado. Eu acho pertinente nós teologarmos acerca da situação, pelo menos estética, que a igreja nos apresenta enquanto igreja, que essa estética às vezes está deformando, e a gente pode falar. Eu espero que os amados que nos derem a honra de assistir não se sintam agredidos com colocações um pouco enérgicas, talvez de minha parte, amado também, mas é tão somente uma maneira de analisar a situação, não agredir pessoas. Pois bem, falar ou tratar sobre esse assunto é algo não muito difícil, considerando o aspecto sociológico da igreja brasileira hoje. Quando nos foi proposto o assunto pelo próprio evangelista Leonardo, nosso irmão, eu achei interessante, mas para que os irmãos que estão do outro lado possam entender, conceitue a igreja antes de considerar essa pluralidade, essa variedade de igrejas no nosso país. Bom, a gente tem duas maneiras de conceituar a igreja. Uma igreja com organização, sua colocação burocrática, a sua processo agremiatório, aquilo que responde à sociedade de forma visível, e essa estética que vende como comunidade de relação para com o sagrado divino. Só que eu penso a igreja como o corpo dos três. Eu digo porque nós temos um Deus triuno e pouco nós ressaltamos essa questão da igreja ser o corpo dos três, e ela assim se entende não tão somente por se autodenominar igreja, mas é um exercício constante da igreja se aperceber e assim se perfazer primeiramente como comunidade da fé. A fé é o elemento primordial que constitui a nossa entrada dentro da igreja, até porque pela mesma fé nós confessamos ao Senhor Jesus como Senhor, debaixo de uma impulsão, de um dinamis, patrocinado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Depois ela se entende como comunidade celebrativa. É a nossa reunião solene para tributar louvores a Deus, adoração. Essa reunião tem essa perspectiva também, a igreja. E por último de todas, e esquecida, também a comunidade de serviço, porque ela não está tão somente se autofinalizando num processo celebrativo, de cantalizações, de encenação diante do sagrado. Eu digo encenação porque quem está de fora percebe a igreja se encenando diante de alguma coisa invisível. E eu diria que a igreja é isso. Agora ela tem que ser fundada, está licenciada pelo aquilo que ela licencia, que seria isso, tem que estar fundada em Cristo, tem que parecer com Ele, tem que confessá-lo, mas não confessá-lo nominalmente, mas confessá-lo debaixo dessa impulsão do Espírito Santo de Deus, como Paulo disse que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa razão epistemológica, aquilo que nos licencia ontologicamente, de maneira consciente diante de Deus. Agora a gente percebe a igreja como essa multifacetariedade, essa pluralidade denominacional. Antes sem querer cortar o Major Fazenda, já cortando, há um texto que alguns líderes aqui do nosso país sempre citam quando perguntados acerca dessa multiplicidade, dessa variedade de igrejas que nós temos no nosso país. E eles usam o texto de Efésios 3, versículo 10, diz mais ou menos assim, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. Eu já ouvi alguns líderes citando esse texto para dizer, baseando-se nesse texto, para dizer
que é legítima essa pluralidade de igrejas, sendo que o texto não quer dizer isso, concorda comigo? O texto desdiz isso de maneira clara. O que o apóstolo está dizendo aí é que a igreja, todos aqueles onde houver quem confessa o Senhor Jesus Cristo, essa igreja, nesse nosso processo de aceitar a salvação, de aceitar aquilo que os anjos resolveram e atentam bem, quando o homem se coloca no processo de confessar o Senhor Jesus Cristo, nós estamos dizendo sim à totalidade do processo encarnatório de Cristo, a sua missão aqui entre nós, e a partir daí nós testificamos a poderes pneumáticos, a multiforme sabedoria de Deus. Essa igreja na totalidade, que chamamos de igreja invisível, não está licenciando uma pluralidade denominacional. Não é isso. Até porque só existe uma igreja. E essa igreja, nesse processo verdadeiro, instalada, instaurada, licenciada, dinamizada, protegida em Cristo, esta é a igreja que ensina a poderes infernais a sabedoria de Deus. Então a igreja. Agora, essa sabedoria de Deus, a igreja performática, ela tem que ter cuidado. Porque será que ela está promovendo isso ou está fazendo de maneira antropomórfica, fazendo poderes infernais gargalharem da mesma? Porque é brincadeira que a gente vê se fazendo como a igreja, passando uma estética completamente reprovável e nos envergonha, desculpe usar esse termo, porque nós somos colocados nisso todo. E é bem verdade que aqueles que têm hoje maior eminência, não nos representam, não representa a igreja séria, a igreja sadia, a igreja que tem cuidado e entende que está debaixo de uma vocação soberana e santíssima, porque é confiado à igreja aquilo que os anjos atentam gostaria de fazer. Então eu acredito que veio por aí. Espero ter respondido. O texto não endossa. É claro que a gente entende, tem um processo social, as denominações são importantíssimas. Faço parte de um, eu tenho muito orgulho de pertencer às Assembleias de Deus. Agora, porque a igreja é um corpo místico, um corpo espiritual, mas ela tem a sua aparência dentro do contexto vivencial, social. Sim, porque a igreja hoje é conhecida. E transcende até as barreiras de comunidade celebrativa, comunidade cultica. A igreja está além disso. E não se limita ao fogo. Porque às vezes no nosso processo de ajuntamento agremiatório, a gente pode estar se isolando do reino de Deus, a gente pode estar se eximindo da responsabilidade de testemunhar a salvação de Deus, de ser a vanguarda do reino. Então a igreja pode ser um elemento alienígena, anti-reino, antes ela mesma, antes foi chamada. Porque a igreja ela foi chamada para uma missão, a gente chama do século secular, não secularista, não faz um secularismo, não é isso. Mas a igreja só se faz igreja por causa do mundo. O mundo é visto como objeto do amor de Deus. E a igreja, ela anuncia isso ao mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus a si mesmo. Então, na sua concepção, a tarefa primordial da igreja seria testemunhar Cristo. E esse testemunhar Cristo se dá através de quais instrumentos, quais meios? É claro que por termos uma fé proposicional, a proposição da palavra, das sentenças, nós temos que anunciar o evento Cristo, o que aconteceu com Jesus de Nazaré, o que é Jesus de Nazaré. A partir desse anúncio, a igreja cumpre a sua vocação. Agora ela cumpre, sim, pregando ao homem a salvação, o seu chamamento ao arrependimento, mas ela apregoa também com atos de caridade. Por isso que eu falei, é uma comunidade de serviço. É uma comunidade que o seu amor não é somente o diálogo, não é o discurso, não é algo platônico, mas é um amor que se extrojeta, que ele sai do peito até as mãos em atitude, gesto de caridade. É uma igreja que sofre, tem que sofrer injustamente, porque diz as Escrituras que nós herdamos isso em Cristo, não só crer nele, mas padecer
por ele, mas como que ela padece? Quando ela se firma, ela não negocia a sua identidade nos seus escrúpulos, se pode chamar de escrúpulos, nas suas obrigações morais, nas suas obrigações de serviço, na sua obrigação de solidariedade, de dizer não à corrupção, de não fazer negociatas. Ela tem que sofrer o martírio se for preciso. E a igreja anuncia Cristo com seus atos, ela vai caminhando, anunciando. Agora, quando ela entra, fica restrita a 4 paredes, nesse processo que eu chamo celebrativo. Então, quando a gente está dentro da igreja, recebemos a palavra, mas já percebeu que nós temos aquilo que o pastor, o reverendo Paulo César Lima, quando estudei com ele bem trouxe, a perspectiva tribal, clânica. A tribal, porque o reino de Deus só faz sentido dentro de uma oligarquia, se eu posso mencionar, da tribo. E clânica é quando a gente consegue ver um pouco mais além, mas nos limitamos à denominação. E o reino de Deus é muito mais do que isso. Mas não seria um conceito do irmão dentro de uma perspectiva real, né? Porque há uma diferença entre esses dois termos quando se referindo à igreja, entre a igreja real e a igreja ideal. Na sua perspectiva e na sua fala, nós consideramos que essa é a igreja ideal. Porque a bem da verdade, só complementando, parece até utópico, usando o termo bem negativamente, né? Parece bem utópico essa fala, considerando a prática da igreja. Eu acho que nem a própria igreja ela entende o que ela é. Porque, como foi bem dito, a visão que se tem de igreja é uma visão tão somente denominacional, tão somente tribal e que, como o irmão chama de celebrativo, tão somente local. Então a igreja não consegue enxergar nem das 4 paredes que ela tem, do templo, ela não consegue enxergar nem às vezes da sua denominação. Então isso é um problema muito sério. Ela não consegue fazer do lado de fora do templo o que ela recita, o que ela diz fazer, a sua comoção para chorar. A vida volta ao normal. Parece que é uma outra realidade. Interrompe-se a ligação. Nós temos que justapor ou aglutinar essa perspectiva ideal com a natureza dela em si. Até porque o que cria o psiquismo coletivo, a maneira de se entender, são as mensagens pregoadas. E o que a gente ouve pregar aí é complicado. A igreja seria dos cultos atuais. Com certeza. É lamentável a gente usar a rede social e ver as monstruosidades, coisas estapafúrdias que beiram ao ridículo, a vexação, e o pessoal achar que está abafando, que está caminhando, que está fazendo alguma coisa. Não está, pelo amor de Deus. Então eu penso que você tocou no assunto de maneira interessante. A questão ideal. Só que o ideal de igreja, passado por púlpito, é aquele ideal que te vende alguma coisa, simonia, os carismas de Deus são negociados. Se chama o indivíduo para a igreja para resolver problemas ou para oferecer coisas, não oferecer a salvação. O irmão tinha um livro, Leonardo é amigo pessoal, e entre amigos nós temos essa liberdade, se é que assim eu posso dizer. E não sei se era meu ou se era seu. Tínhamos um livro que teólogo Messias Valverde, ele era metodista, não sei se vive, e ele, numa das suas falas, ele fala até sobre